Mãe, para de fingir que está bem. Você é uma velha de quase 80 anos, vivendo sozinha igual criança teimosa que não aceita ajuda. Minha filha disse isso na frente do marido dela. E eu tinha 79 anos, morava no mesmo sobrado há mais de 50 anos, ainda fazia meu próprio café toda manhã, ainda pagava minhas próprias contas, ainda cuidava das minhas próprias plantas. E a minha única filha acabava de me chamar de criança teimosa na minha própria casa. Mas ela não sabia de uma coisa. E tudo ia mudar. Meu nome é Maria Santos Teixeira, e a velha teimosa que não aceitava ajuda estava prestes a provar que o problema nunca foi a ajuda. Era para onde eles queriam me mandar. Ela continuou falando depois que eu fiquei quieta, porque a Sônia sempre continuou falando quando eu ficava quieta, desde os 16 anos dela, como se o meu silêncio fosse concordância. Disse que as escadas do sobrado eram perigosas, que eu havia tido uma tontura no mês anterior, que ela não conseguia dormir de preocupação, que o Roberto também achava que era hora de tomar uma decisão. O Roberto ficou do lado dela com aquela expressão de homem que apoia a esposa em público e não tem opinião própria em privado. Eu os ouvi até o fim. Olhei para a cadeira onde o Osvaldo sempre sentou. Aquela cadeira de madeira com o assento de palha que ele mesmo havia reformado 3 vezes ao longo dos anos porque não queria trocar. E pensei, esse sobrado tem mais memória do que os dois juntos conseguem imaginar. E eu não estava indo para lugar nenhum. Pendurado na parede atrás do fogão estava o avental floral, verde com flores amarelas, de tecido grosso, aquele que eu usava quando ensinava culinária para as mães do bairro nos anos 80. Estava lá há 40 anos. Eu ainda estava lá. E ia continuar. Nos dias que se seguiram, fiquei pensando na palavra que a Sônia havia usado. Teimosa. Como se insistir em viver no lugar onde você construiu sua vida fosse teimosia. O Osvaldo nunca me chamou de teimosa. Ele me chamava de firme. Dizia que eu tinha uma firmeza de árvore velha, que quanto mais o vento batia, mais fundo eu fincava a raiz. Morreu em 2018 num sábado de tarde, de AVC, sem tempo de se despedir, sem tempo de dizer nada que não tivesse sido dito antes. E tudo o que ficou foi essa casa, essa escada, essa cadeira de palha, esse avental na parede. Não era teimosia ficar, era lealdade. A Sônia voltou na semana seguinte com uma lista de instituições impressas. Eu olhei para a lista, olhei para ela e disse: Sônia, antes de qualquer coisa, eu quero tentar outras formas. Ela disse que já sabia que eu ia dizer isso. Eu disse que então ela já sabia o que fazer. Ficamos em silêncio por um tempo, cada uma carregando o peso da mesma preocupação por caminhos opostos. Ela com medo de me perder, eu com medo de me perder antes de morrer. Nenhuma das duas disse isso em voz alta, mas estava lá, pesado e real como sempre são as coisas que importam demais para virar frase. A primeira tentativa foi morar com a Sônia. Ela insistiu. Eu cedi. Não porque achei que ia dar certo, mas porque achei que devia pelo menos tentar, pelo menos dar à minha filha a chance de provar que havia uma solução que não fosse a casa de repouso. Levei uma mala média, o travesseiro que uso há anos, a foto do Osvaldo que fica na mesinha do lado da cama e o avental floral. Não porque ia cozinhar na casa dela, mas porque há coisas que a gente leva junto sem explicar por quê. O apartamento da Sônia e do Roberto no Brooklyn era bonito, organizado, silencioso da maneira que apartamentos de casal aposentado costumam ser. Tudo no lugar certo, tudo com hora certa, tudo funcionando num ritmo construído por 2 que não tinha espaço sobrando para 3. Na primeira semana foi reconfortante. Tinha companhia no jantar, tinha alguém para conversar quando acordava cedo, tinha a Sônia me olhando com aquele alívio de filha que finalmente conseguiu o que queria. Na segunda semana comecei a perceber as pequenas coisas. O Roberto que mudava o canal quando eu entrava na sala porque achava que eu preferia o jornal. Mas eu não preferia o jornal, eu preferia o que ele estava assistindo, só que ninguém perguntou. A Sônia, que refazia minha cama depois que eu fazia, porque o travesseiro ficava torto do meu jeito e não do jeito dela.
O silêncio constrangido do jantar, quando eu contava uma história que eles já tinham ouvido, que eu não lembrava que já tinha contado, e ninguém sabia se interrompia ou deixava eu terminar. Na terceira semana, o Roberto começou a dormir mais tarde para ter a sala para ele depois que eu fosse para o quarto. Eu percebi. Ele não sabe que percebi. Disse para Sônia, no fim da terceira semana, que ia voltar para o sobrado. Ela disse que não precisava, que estava tudo bem. Eu disse que estava tudo bem exatamente porque eu ia voltar. Em maio chegou a primeira cuidadora. Adriana, 42 anos, referências boas, experiência com idosos. Passou a primeira semana tentando me ajudar a fazer coisas que eu fazia sozinha. Preparar o café, dobrar roupa, subir a escada. Eu deixava ela ajudar, porque era para isso que estava ali. Mas havia algo naquele ritual diário de ser ajudada em coisas que eu ainda conseguia fazer, que foi corroendo algo por dentro que eu não sabia nomear direito. Era como se cada vez que ela estendia a mão para me ajudar a segurar a chaleira, ela estivesse confirmando uma versão de mim que eu não reconhecia e não queria reconhecer. Depois de 3 semanas, a Adriana disse que precisava de um trabalho com mais horas. Era verdade. Mas eu também sei quando alguém está sendo educado ao sair. Veio a segunda cuidadora em junho, mais jovem, mais animada, que passava o tempo tentando me engajar em conversas sobre programas de televisão que eu não assistia e celebridades que eu não conhecia. Ficou 5 semanas. A terceira chegou em julho, competente, discreta, eficiente. E foi exatamente a eficiência dela o problema. Reorganizou as especiarias por ordem alfabética, tirou o avental floral do gancho e dobrou numa gaveta porque estava ocupando espaço. Eu peguei o avental da gaveta, sacudi e pendurei de volta na parede sem dizer nada. Ela entendeu o recado, mas ficou só mais 3 semanas mesmo assim. Em agosto, a Sônia marcou a visita à Casa São Francisco no Ipiranga. Fui porque havia prometido que tentaria tudo antes de fechar uma porta. Era limpa, bem cuidada, com funcionários treinados e atividades organizadas em quadro branco no corredor. Ginástica às 9, artesanato às 10h30, almoço ao meio-dia, descanso, lanche, televisão, jantar, dormir. Tudo no horário, tudo organizado, tudo seguro. Fiquei 3 semanas. Havia uma senhora chamada Aparecida no quarto ao lado, com uma história de vida mais interessante do que a maioria dos livros que eu li. Mas havia também aquela sensação constante, em cada refeição servida no horário e em cada atividade iniciada com sinal de sino, de que o tempo ali não era meu, era deles. Eu era hóspede de uma rotina construída para mim, sem mim. Na terceira semana, pedi para Sônia me buscar. No carro de volta, ela perguntou o que eu queria fazer agora. Eu disse que queria ir para casa. Ela ficou em silêncio. Eu também. Mas os silêncios dela e os meus diziam coisas diferentes. Voltei para o sobrado da Vila Mariana em setembro com a mala, o travesseiro, a foto do Osvaldo e o avental floral que eu havia levado, porque não ia deixar ele numa gaveta do Ipiranga. Subi a escada devagar, com a mão no corrimão que o Osvaldo havia instalado em 2015. Abri a porta. Cheiro de casa fechada por semanas. Aquele cheiro específico de lugar que esperou. Fui direto à cozinha, pendurei o avental no gancho atrás do fogão, coloquei a chaleira para esquentar e sentei na cadeira de palha. Fora, a Vila Mariana seguia. Crianças voltando da escola, padaria com movimento de fim de tarde, aquela luz de primavera de setembro que sempre me pareceu recomeço. Mas naquela tarde eu estava precisando de um. A Sônia ligou às 8 da noite. Perguntou se eu estava bem. Disse que estava. Ela então disse, com aquela voz de quem está tentando ser razoável, mas está com raiva por baixo: Mãe, eu não sei o que fazer mais com isso. Eu não tenho como te ajudar se você não aceita nenhuma ajuda. Não respondi de imediato. Depois disse: Sônia, você pode me ajudar deixando eu continuar sendo eu. Ela desligou sem responder. Fiquei com o telefone na mão, olhando para o avental na parede, pensando que às vezes as pessoas que mais nos amam são as que menos conseguem nos ver. Naquelas primeiras semanas de volta, a solidão tinha um sabor diferente.
Antes era solidão com rotina. O café da manhã sozinha, mas no meu horário. A novela sozinha, mas no meu volume. Agora era solidão com dúvida dentro. Ficava acordada às 2 da manhã, ouvindo a casa fazer os barulhos que casas velhas fazem. O madeirame contraindo com o frio, a janela do corredor que sempre rangeu do lado esquerdo, e pensava, e se a Sônia tiver razão? Não sobre a casa de repouso, sobre o risco. Não era medo de morrer. Era medo de ficar caída por horas, até alguém perceber que eu não havia atendido o telefone. De manhã, o medo sumia com o café. À tarde voltava, especialmente nas terças e quintas, quando o bairro ficava mais quieto depois das 4 e o sobrado ficava grande de um jeito que não ficava antes. Foi numa tarde de terça que a Sônia apareceu com a assistente social do posto de saúde. Camila, uns 30 anos, voz de quem foi treinada para não assustar idoso. Explicou o programa de acompanhamento domiciliar. Visitas semanais, monitoramento, suporte cotidiano. A Sônia disse: "Mãe, não tem o que pensar, é gratuito e é exatamente o que você precisa." Olhei para Camila. Disse: "Posso ligar para você diretamente se decidir participar?" Ela disse que sim e me deu o cartão. Guardei ao lado do caderno de receitas que o Osvaldo me dera de aniversário 40 anos atrás, com a capa de couro gasto nas bordas. Naquela semana, a Sônia ligou 3 vezes. Na terceira eu disse: "Sônia, você está me pedindo para me preparar para morrer antes de morrer. E eu não consigo fazer isso." Ela ficou quieta por um tempo longo. Então disse com voz pequena: "Mãe, eu só não quero te perder." Havia uma dor ali que era real, que era de filha, que eu reconhecia e respeitava. Disse: "Eu sei. Mas me perder para uma casa de repouso não é me salvar. É só me perder mais devagar." Ela desligou chorando. Fiquei na cadeira de palha com o telefone no colo, olhando para o avental, pensando em quem eu era quando ninguém precisava me convencer de nada. Fui à padaria do seu Antônio, no fim de setembro, como toda semana. Pão francês, queijo Minas, suco de laranja feito na hora. Ele perguntou se eu estava bem, que não me havia visto em agosto. Contei que tinha ficado uns dias fora. Ele disse que a padaria havia ficado sem graça. Era o tipo de coisa simples que alguém diz quando sente falta de verdade. Voltei com o pão quente na sacola, subi a escada, fiz o café, sentei na cadeira de palha. E fiquei pensando, esse é o meu lugar. Não porque é seguro, porque é meu. E porque tem gente aqui que sabe meu nome e sente falta quando não me vê. Em outubro, a Sônia veio sem o Roberto. O que eu notei, com uma proposta nova. A prima de Campinas com quarto sobrando. Eu disse: "Sônia, eu conheço sua prima. Ela não gosta de mim desde 1989. A Sônia abriu a boca, fechou, deu uma risada involuntária que escapou antes de poder segurar. Eu também sorri. Foi o primeiro momento desde abril em que as duas estávamos no mesmo lugar, sem que o peso ocupasse todo o espaço. Durou uns 30 segundos. Depois o peso voltou, mais suave, mas ainda lá. Naquela tarde, depois que ela foi embora, fui até a janela do quarto que dava para a rua e fiquei olhando o movimento da Vila Mariana. Crianças na calçada, um casal de idosos de mãos dadas, a vizinha da frente regando as plantas no parapeito. Havia vida ali. Havia uma trama de gente que existia junta sem ter combinado existir. Eu era parte daquilo há mais de 50 anos. E foi ali, naquela janela de outubro, que entendi com uma clareza que Brooklyn e Ipiranga não haviam me dado. O problema nunca havia sido a solidão dentro do sobrado. O problema era que eu havia parado de olhar para fora dele. Na manhã seguinte acordei às 6, desci a escada, fiz o café, sentei na cadeira de palha, olhei para o avental floral na parede. Levantei, peguei o avental, vesti. Não havia nada para cozinhar que justificasse o avental. Mas havia algo que eu precisava lembrar que ainda era. E às vezes a memória não vem por dentro, vem pelo tecido, pelo gesto de passar as alças pelos ombros e dar o nó atrás. Fiquei assim, de avental, tomando café sozinha na cozinha de outubro. Esperando, sem saber ainda o quê.
Havia uma coisa que eu não havia contado para Sônia, e que não ia contar enquanto ela estivesse no modo de resolver o problema em vez de entender o problema. Em setembro, numa manhã em que a assistente social Camila havia vindo fazer a primeira visita do programa de acompanhamento, que eu havia decidido aceitar, não porque a Sônia queria, mas porque eu havia decidido que aceitar ajuda com as coisas que eu precisava de ajuda não era o mesmo que abrir mão das coisas que eu não precisava. A Camila sentou na minha cozinha, tomou o café que eu ofereci, olhou para o avental na parede e perguntou, com aquela curiosidade genuína que alguns profissionais têm, e outros fingem ter: a senhora cozinhava profissionalmente? Disse que não, que ensinava. Que nos anos 80 havia montado um grupo informal de culinária para as mães do bairro, receitas práticas, baratas, nutritivas, do tipo que uma família de 4 pessoas com orçamento apertado consegue fazer no dia a dia sem desperdício. Que o grupo durou 7 anos e passou por mais de 60 mulheres. Que eu havia parado quando o Osvaldo ficou doente pela primeira vez e nunca havia retomado. A Camila ficou me olhando por um momento depois que eu terminei. Depois disse: a senhora sabe que isso que descreveu é exatamente o tipo de coisa que o CRAS do bairro tenta fazer e nunca consegue fazer tão bem? Eu disse que não sabia. Ela disse que ia me dar o contato da coordenadora. Eu disse que ia pensar. Ela disse que esperava que eu pensasse de verdade, não do jeito educado de quem vai guardar o papel na gaveta. Guardei o papel na gaveta, mas não esqueci o que ela disse. Ficou comigo naquelas tardes de outubro em que o sobrado ficava grande, não como plano, mas como possibilidade. Como aquele tipo de ideia que não precisa ser decidida ainda, só precisa ser deixada em paz para crescer no escuro, igual o pé de limão que o Osvaldo plantou no quintal em 92 e que deu fruto pela primeira vez em 95, 3 anos depois, sem pressa nenhuma. E foi numa tarde de outubro, 2 dias depois da janela, que Maria saiu para a padaria do seu Antônio com o caderno de receitas do Osvaldo debaixo do braço. Não para mostrar para ninguém, só porque havia algo naquele peso familiar de couro gasto na palma da mão que a ajudava a pensar. Comprou o pão, o queijo, pediu o suco. Sentou no balcão. Olhou para a rua. E pela primeira vez, em 6 meses, não pensou em onde ia morar, nem no que a Sônia queria, nem no que era seguro ou prudente ou sensato para uma mulher da sua idade. Pensou no que sabia fazer, no que gostava de fazer, no que ainda estava lá, intacto, esperando que ela se lembrasse que estava. O que chegou 2 dias depois, numa tarde de outubro em que eu saía da padaria do seu Antônio com o pão e o queijo na sacola. Vi Patrícia, que eu conhecia de vista há anos, aquela moça de cabelo sempre preso que passava rápido na calçada com as 2 filhas, sempre com expressão de quem está atrasada para alguma coisa importante. Naquela tarde, estava mais do que atrasada. Estava em pânico. Corria pela rua Domingos de Moraes, com o celular no ouvido e a bolsa na mão, com aquele jeito específico de mãe que percebeu que não vai conseguir estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu a parei. Perguntei o que havia acontecido. Ela disse, sem parar de andar, que o horário da escola havia mudado por causa de uma reunião de professores, que as meninas já estavam esperando na portaria, que ela estava presa num plantão que não podia abandonar e que não havia ninguém. Eu disse: eu vou. Ela parou, me olhou. Aquele segundo de quem está pesando risco contra a necessidade. Disse: a senhora tem certeza? Eu disse: a escola fica a 2 quadras. Eu conheço a diretora de vista. Pode me passar o nome delas? Fui. Devagar, com a sacola do pão numa mão e o casaco abotoado contra o fresco de outubro, 2 quadras pela Rua Vergueiro até a Escola Municipal Professor Álvaro Guerra. A diretora, Dona Elza, 60 e poucos anos, cabelo platinado, autoridade tranquila de quem administra a escola pública há décadas, me reconheceu da época da feira de culinária dos anos 90. Liberou as meninas sem burocracia. Isabela tinha 8 anos e olhos sérios de filha mais velha que aprendeu a se virar cedo.
Letícia tinha 6 e uma tagarelice constante, que preencheu o caminho de volta com perguntas sobre por que as nuvens são brancas, se formigas sentem frio e se eu era a vovó de alguém. Disse que não era a vovó de ninguém no momento. Ela disse que podia ser a dela se eu quisesse. Eu disse que ia pensar. Ela disse, tá bom, e seguiu andando como se o assunto estivesse resolvido. Cheguei em casa com as duas, coloquei água para ferver, tirei o avental do gancho e vesti. Por hábito, por instinto, pelo mesmo motivo que um médico veste jaleco antes de atender. Algo havia começado. Na minha cozinha, as duas tomaram suco de laranja e comeram bolacha enquanto eu aquecia o arroz e o feijão que havia feito mais cedo. Isabela perguntou se podia fazer o dever de casa na mesa. Eu disse que podia e puxei a cadeira. Ela abriu o caderno. Matemática, frações. Sentei do lado. Peguei uma laranja, cortei ao meio, depois em 4, depois em 8, coloquei as fatias na tábua. Expliquei. Isabela olhou para a laranja fatiada e disse, agora eu entendi, com aquela convicção de criança que acabou de conectar abstração com coisa real, que não tem par no mundo. Letícia levantou a cabeça do desenho que estava fazendo numa folha que eu havia dado e disse, eu também quero laranja. Dei. Coisa simples. Coisa que eu sabia fazer há décadas e que havia ficado guardada esperando alguém precisar. Patrícia chegou às 7 da noite com aquela expressão de quem correu o dia inteiro e ainda não parou. Encontrou as duas filhas na minha mesa. Isabela, com o dever terminado, Letícia me mostrando o desenho que havia feito da minha cozinha, com o avental floral na parede, representado como uma nuvem verde cheia de flores. Patrícia ficou parada na soleira olhando a cena, e eu vi o exato segundo em que ela soltou o peso do dia. Aquele segundo em que o ombro desce e a pessoa percebe que está em lugar seguro. Disse, Dona Maria, a senhora salvou minha semana. Eu disse que havia sido boa companhia. Ela olhou para mim e disse, a senhora faz isso sempre? Disse que, a partir dali, se ela precisasse, podia contar. Ela disse, a senhora tem certeza? Eu disse, Patrícia, eu expliquei fração com laranja para uma criança de 8 anos e funcionou. Estou mais do que certa. Patrícia voltou na semana seguinte e contou para Vanessa, colega de trabalho com filha na mesma escola e o mesmo problema de horário. Vanessa veio me perguntar pessoalmente numa tarde de quarta, com jeito de quem não quer abusar, mas precisa muito. Eu disse que sim. Depois veio a Claudete, que morava no mesmo quarteirão e tinha um filho de 7 anos que às vezes ficava sem busca. E depois a Fernanda, que soube pela Vanessa e veio perguntar se eu toparia olhar o filho de 4 anos dela 2 tardes por semana enquanto ela fazia um curso. Disse sim para todas. Em 3 semanas, o sobrado da Vila Mariana havia se tornado, sem placa e sem anúncio, o lugar onde as crianças do quarteirão vinham quando os pais não podiam estar. Não era creche. Era outra coisa, mais parecida com o que existia antes de existir creche, quando o bairro cuidava do bairro. Eu colocava o avental floral toda manhã antes das crianças chegarem. Era o sinal de que o trabalho havia começado, de que eu estava presente, de que tinha propósito naquele dia. Em troca, sem que ninguém combinasse, as coisas que eu não conseguia mais fazer sozinha foram sendo resolvidas. Patrícia passou a abrir os potes difíceis quando vinha buscar as filhas. O marido da Vanessa instalou uma barra de apoio no banheiro sem cobrar nada. A Claudete passou a fazer compras para mim 1 vez por semana, junto com as dela. Não era sistema, era comunidade. Era exatamente o que eu havia parado de enxergar quando parei de olhar para fora do sobrado. A Sônia soube em novembro. Não por mim, por Patrícia, que havia mencionado Dona Maria com tanta naturalidade numa conversa com uma colega que a notícia chegou à Sônia por 3 pessoas antes de chegar direto. Ela apareceu no sobrado numa tarde de sábado com o Roberto e aquela expressão de quem veio com pauta, com lista, com argumentos preparados. Sentou na cozinha, na cadeira do Osvaldo, o que ela sempre fazia sem perceber, e disse que havia sabido o que eu estava fazendo e que aquilo precisava parar. Que eu estava assumindo responsabilidade legal sobre crianças de outras pessoas sem nenhuma proteção. Que se uma criança se machucasse na minha casa, eu poderia ser processada. Que eu estava em negação sobre minhas limitações.
que ela e o Roberto estavam muito preocupados. O Roberto assentiu em cada pausa, como sempre. Eu ouvi até o fim. Depois disse: Sônia, você está me dizendo que eu não posso cuidar de criança porque sou velha demais. Mas foi exatamente isso que você disse em abril. E em abril você estava falando de mim, não de nenhuma criança. Ela disse que era diferente. Eu disse: é diferente porque desta vez tem prova de que eu consigo. Ela ficou em silêncio. Depois disse com aquela voz que eu conhecia desde que ela tinha 12 anos, a voz de quem está com raiva, mas sabe que está perdendo o argumento. Mãe, você está sendo egoísta. Está pensando só no que você quer, sem pensar nas consequências. Fiquei olhando para ela por um tempo. Depois disse devagar, cada palavra no lugar certo. Sônia, eu passei 6 meses tentando o que você queria. Morei na sua casa, tive 3 cuidadoras, fui para casa de repouso. Fiz tudo. Agora eu encontrei algo que funciona, que me faz bem, que faz bem para as famílias do bairro, que não custa nada a ninguém. E você está aqui me dizendo que é egoísmo. Quero que você pense bem antes de responder o que vai falar agora. Ela não respondeu. Ficou olhando para a mesa. O Roberto olhou para o teto. O silêncio durou tempo suficiente para ser desconfortável, e eu deixei ele durar. Foi Roberto quem quebrou, o que eu não esperava. Disse, olhando para Sônia. Não para mim. Sônia, sua mãe tem razão. Ela parou de olhar para a mesa e olhou para o marido. Ele disse: eu fui à padaria do seu Antônio semana passada buscar pão. Ele me contou da Maria por 10 minutos sem parar. Disse que o bairro inteiro sabe quem ela é. Que as mães do quarteirão dizem que ela salvou a rotina delas. Que tem criança que não quer mais ir embora quando o pai chega buscar. A Sônia ficou olhando para o Roberto por um momento. Depois olhou para mim. E eu vi, pela primeira vez desde abril, algo diferente nos olhos dela. Não a preocupação, que continuava lá, mas uma rachadura na certeza. Uma dúvida que não era minha, era dela. A dúvida de quem percebe que pode ter estado olhando para o problema errado o tempo todo. Ela não cedeu naquele dia. Saiu com o Roberto ainda tensa, ainda preocupada, ainda carregando a lista de argumentos que não havia conseguido usar. Mas antes de sair, parada na porta, disse uma coisa só. Mãe, você pelo menos vai falar com a Camila do posto sobre isso? Sobre como fazer direito com documento, com seguro? Eu disse, já liguei para ela na semana passada. Ela ficou me olhando por um segundo. Depois saiu sem dizer mais nada. Fechei a porta. Voltei para a cozinha. Coloquei a chaleira no fogo, sentei na cadeira de palha e fiquei olhando para o avental floral na parede. Agora com a nova mancha de tinta que a Letícia havia deixado no bolso esquerdo numa tarde de quinta. Era a primeira mancha nova naquele avental em mais de 20 anos. Não ia tirar. Naquela semana, a Camila do posto veio ao sobrado numa manhã de terça. Sentou na cozinha, tomou o café, ouviu tudo com aquela atenção de profissional que já viu muita coisa, mas ainda se interessa por cada história. Quando terminei, ela disse: Dona Maria, o que a senhora está fazendo tem um nome. Chama Apoio Comunitário Intergeracional. Existem programas municipais inteiros construídos em torno disso, com financiamento, com estrutura, com reconhecimento legal. O que a senhora fez foi reinventar sozinha algo que levou décadas para virar política pública. Eu disse que não havia reinventado nada, havia só feito o que sabia fazer. Ela disse: é exatamente isso que reinvenção é. Trouxe 2 documentos. Um termo de autorização que as famílias precisariam assinar, formalizando que as crianças estavam sob meus cuidados por escolha dos pais, com contato de emergência e informações de saúde, e um contato da coordenadora do CRAS da Vila Mariana, que havia se interessado pela iniciativa depois do relatório que a Camila havia escrito. Disse que assinar o termo não me tornava responsável legal, da mesma forma que uma instituição. Me tornava uma cuidadora voluntária registrada, com documentação. Diferença importante. Liguei para cada família naquela tarde. Todas assinaram sem hesitar. Em dezembro, as crianças continuaram vindo mesmo com as férias escolares.
porque os pais continuavam trabalhando, porque a rotina havia se estabelecido, porque havia crianças que simplesmente preferiam a minha cozinha com laranja fatiada na tábua a ficar em casa na frente da televisão. A Letícia passou a me chamar de Vó Magá. Não vovó, não Dona Maria, Vó Magá, com aquela economia de sílaba de 6 anos que achei a coisa mais carinhosa que alguém havia me chamado em muito tempo. A Isabela passou a trazer o dever de casa mesmo nos dias em que não havia dever obrigatório porque, segundo ela, aqui a gente aprende melhor. Eu disse que era porque eu usava laranja. Ela disse que era porque eu ficava quieta quando ela precisava pensar, sem ficar perguntando se ela havia entendido antes de ela ter tempo de entender. Aquela observação de 8 anos ficou comigo. Havia algo ali sobre respeito e sobre paciência que eu havia aprendido de uma criança e que eu queria guardar. A coordenadora do CRAS, Sandra, 40 e poucos anos, energia de quem está sempre no limite da agenda, mas nunca parece cansada, veio me visitar numa tarde de dezembro com uma proposta formal. Havia uma verba municipal para iniciativas de apoio comunitário em bairros de alta densidade de mães chefes de família. A Vila Mariana se enquadrava. Ela queria saber se eu toparia ser referência comunitária do programa. Não funcionária, não contratada, mas reconhecida formalmente como ponto de apoio, com acesso a recursos do programa, com visibilidade oficial. Eu disse que ia pensar. Ela disse: Dona Maria, a senhora já está fazendo. Formalizar só protege a senhora e amplia o alcance. Perguntei o que precisava assinar. Ela disse que ia me mandar os documentos. Mandou na semana seguinte. Assinei com a caneta que o Osvaldo usava para assinar os documentos importantes. Aquela de tinta preta, tampa vermelha, que ele guardava na gaveta da escrivaninha e que eu havia guardado junto com as coisas dele depois que ele morreu. Algumas coisas a gente guarda sem saber ainda para quê. A Sônia ligou na véspera do Natal. Não com argumentos, com uma pergunta. Disse: Mãe, posso ir aí amanhã? Disse que podia. Ela chegou sozinha, sem o Roberto, com um rocambole de goiabada que ela havia feito. A mesma receita do caderno do Osvaldo que eu havia ensinado a ela quando tinha uns 14 anos. Cortamos o rocambole, tomamos café, ficamos sentadas na cozinha por um tempo sem falar sobre nada importante. Ela olhou para o avental na parede, para a mancha nova no bolso esquerdo e disse: O que é essa mancha? Eu disse: Tinta da Letícia. 6 anos, ela deixou sem querer. Sônia ficou olhando para a mancha por um momento. Depois disse, com uma voz que eu precisei de um segundo para reconhecer, porque fazia muito tempo que não ouvia: Mãe, acho que eu preciso conhecer essa menina. Eu disse que ela podia vir qualquer tarde. Ela disse que ia vir. E eu soube, naquele momento, que a coisa mais difícil havia passado. Não porque estava resolvida, mas porque havia começado a mudar de forma. Janeiro de 2025 chegou com aquele calor específico de verão paulistano. Aquele que não dá trégua nem de manhã cedo, que faz o asfalto da Rua Domingos de Moraes soltar um vapor fino depois das chuvas da tarde. Eu havia passado o Natal sozinha no sobrado, por escolha, não por solidão, que é uma distinção que levei 79 anos para conseguir fazer com clareza. Tinha passado a manhã na cozinha fazendo rabanada com as sobras do pão da véspera, do jeito que o Osvaldo gostava, com bastante canela e pouco açúcar. Tinha posto um prato para ele na mesa, como fazia todo o Natal desde que ele morreu. Não por costume, mas porque havia algo naquele gesto de colocar o prato que me fazia sentir que o tempo não havia apagado tudo, só dobrado as coisas de um jeito diferente. Em janeiro, a Sônia veio sozinha ao sobrado, sem avisar, numa tarde de quarta-feira em que as crianças ainda estavam de férias e a casa tinha aquela quietude diferente de quando elas estavam. Uma quietude que eu havia aprendido a reconhecer como pausa, não como vazio. Ela bateu na porta, entrou, sentou na cozinha, olhou em volta por um momento como se estivesse tentando enxergar a casa com olhos novos. Depois disse: Mãe, conta para mim como funciona. Não com tom de investigação, com tom de quem quer entender de verdade. Então, eu contei. Contei a Patrícia, a Isabela e a fração com laranja, a Letícia e o Vó Magá, a Vanessa e a Claudete e a Fernanda,
a barra de apoio no banheiro que o marido da Vanessa havia instalado, as compras da Claudete toda semana, o caderno de receitas que eu havia começado a usar com as crianças maiores, os termos assinados, o CRAS, a Sandra. Contei tudo sem parar, com aquela fluidez de quem está falando de coisa que vive por dentro e não precisa procurar a palavra. A Sônia ouviu sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Por que você não me contou?" Eu disse: "Porque você teria tentado impedir antes de ver." Ela não discutiu. Ficou olhando para o avental na parede, para a mancha da Letícia no bolso esquerdo, e disse: "Eu quero ajudar. Mas dessa vez do jeito que você precisa, não do jeito que eu acho que você precisa." Eu fiquei olhando para ela por um momento. Essa frase havia custado muito para sair. Eu sabia o quanto havia custado. Disse: "Então começa vindo numa tarde de semana." Ela disse: "Qual?" Eu disse: "Qualquer uma." Ela disse: "Quinta-feira. Combinado." Na primeira quinta-feira de janeiro, a Sônia chegou às 3 da tarde quando havia 4 crianças na cozinha. Isabela e Letícia, o filho da Claudete de 7 anos chamado Murilo, que tinha uma energia de fazer inveja, e a filha da Fernanda, de 4 anos, chamada Bela, que falava pouco, mas observava tudo com uma atenção que me lembrava a Isabela quando tinha a mesma idade. A Sônia ficou parada na entrada da cozinha por uns segundos, olhando a cena. As 4 crianças na mesa, eu de avental cortando laranja na tábua. O Murilo explicando para Letícia uma regra de jogo que ele havia inventado e que Letícia contestava com argumentos sólidos. Depois, a Sônia entrou, puxou uma cadeira, sentou do lado da Bela, que a olhou com aquela seriedade de 4 anos, e disse: "Oi, posso ficar aqui?" A Bela ficou olhando para ela por uns 3 segundos. Depois disse: "Pode, mas não pode pegar meu lápis." A Sônia disse que não ia pegar. E ficou. Ajudou com o lanche, ajudou com o dever da Isabela, ouviu a Letícia contestar as regras do jogo do Murilo por 40 minutos sem perder a paciência, e quando as crianças foram embora, ficou ajudando a arrumar a cozinha em silêncio. Antes de sair, disse: "Mãe, você consegue fazer isso toda semana?" Eu disse: "Toda semana desde outubro." Ela disse: "Não sei como." Eu disse: "Porque é o que eu sei fazer." Ela pegou o avental que eu havia tirado, dobrou com cuidado, colocou no gancho. Depois me abraçou. Rápido, de lado, como ela sempre abraçou desde pequena. Não do jeito longo das pessoas que aprenderam a abraçar, mas do jeito dela, que era sempre suficiente. Em fevereiro, a Sandra do CRAS trouxe uma jornalista do jornal de bairro. Aquele tabloide impresso que ainda chegava às bancas da Vila Mariana toda quinzena, com notícia de associação de moradores e receita na última página. A jornalista se chamava Daniela, 30 e poucos anos, caderninho na mão, aquela objetividade de repórter que ouve tudo mas não promete nada. Ela ficou uma tarde inteira no sobrado, observou as crianças, conversou com a Patrícia quando ela veio buscar as meninas, conversou com a Claudete, me entrevistou por 40 minutos na cozinha depois que todos foram embora. Perguntou por que eu havia começado. Eu disse que havia começado porque uma mãe estava em pânico na calçada e eu podia ajudar. Ela perguntou se eu havia planejado que virasse isso. Eu disse que não havia planejado nada. Havia só dito sim quando podia dizer sim, e as coisas haviam se organizado sozinhas ao redor desse sim. Ela anotou. Perguntou sobre a Sônia. Eu disse que minha filha estava aprendendo a me ver do jeito certo, e que isso levava tempo, mas que ela estava chegando lá. A jornalista perguntou se eu podia repetir aquela frase. Eu disse que podia. A matéria saiu na primeira quinzena de fevereiro, na página 3, com uma foto minha de avental na cozinha que a Daniela havia tirado com o celular. Eu de perfil, cortando laranja, com a mancha do bolso do avental aparecendo claramente. Não era foto de revista. Era foto de verdade, do tipo que mostra o que a vida parece quando ninguém está posando. A Sônia ligou no dia em que a matéria saiu. Disse que havia comprado 3 exemplares do jornal. Eu disse que era exagero. Ela disse: "Não é. É para dar um pro Roberto e um pro seu Antônio da padaria."
Fiquei em silêncio por um segundo. Depois sorri. Não para ela, mas para mim, na cozinha, de avental, com o jornal aberto na mesa e a laranja que eu havia cortado para tarde ainda na tábua. A Sônia continuou. Mãe, eu preciso te pedir desculpa pela coisa que falei em abril, pela palavra teimosa. Fiquei quieta. Ela disse, você não é teimosa, você é firme. Eu reconheci a palavra, era a palavra do Osvaldo. Eu disse, foi seu pai que me ensinou essa diferença. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse, com aquela voz pequena de dentro, eu sei. Foi ele que me ensinou também. Ficamos em silêncio juntas por um tempo. Mãe e filha no telefone, a quilômetros de distância, conectadas pelo mesmo homem que havia partido em 2018 e que continuava presente nas palavras que a gente usava sem perceber. Depois eu disse, vem quinta-feira. Ela disse, vou levar rabanada. Eu disse que o Murilo ia adorar. Ela disse que ia levar 2 rabanadas então. Em março, a Associação de Moradores da Vila Mariana entrou em contato com a Sandra do CRAS para organizar uma homenagem. Eu disse que não precisava de homenagem. A Sandra disse que não era só para mim, era para mostrar para outras idosas do bairro que aquilo era possível. Que havia outras mulheres de 70, 75, 80 anos que estavam em casa se sentindo inúteis, esperando que alguém decidisse o que fazer com elas. E que ver o que eu havia construído podia mudar a forma como elas pensavam sobre o próprio tempo. Quando ela colocou dessa forma, fiquei em silêncio por um momento. Depois disse, pode marcar. Nas semanas que antecederam a homenagem, aconteceram 3 coisas que eu não havia planejado e que mudaram o que aquele março ia significar para mim. A primeira foi uma visita de uma senhora chamada Eunice, 76 anos, viúva há 2, moradora da Rua Vergueiro havia 41 anos, que apareceu no meu sobrado numa manhã de segunda, com um caderno na mão e aquela expressão de quem precisou de coragem para bater na porta. Disse que havia lido a matéria do jornal de bairro, que ela havia bordado por toda a vida, toalhas, lençóis, enxovais de casamento, e que desde que o marido havia morrido não havia tocado num bastidor porque não sabia mais para quem bordar. Perguntou se eu achava que havia lugar para ela naquilo que eu estava fazendo. Fiquei olhando para ela por um momento, com o avental, com o café no fogão, com o Osvaldo na foto da mesinha. Disse, Eunice, tem uma menina de 6 anos aqui que ia adorar aprender a bordar. E mais 3 crianças que nunca viram bordado na vida. Ela sorriu. Era um sorriso que reconheci porque havia sentido o mesmo em outubro. O sorriso de quem está sendo convidado de volta para dentro da própria vida. Ela começou a vir nas terças. Em 2 semanas, a Letícia havia bordado o próprio nome num pano de prato com linha vermelha, torto, mas completo, e havia mostrado para Patrícia com uma seriedade de artista que faz a primeira exposição. A segunda coisa foi uma conversa com o seu Antônio da padaria, numa manhã em que fui comprar pão e ele estava com aquela expressão de quem tem algo guardado há tempo e finalmente resolveu falar. Disse que havia um senhor, Cláudio, 68 anos, contador aposentado, viúvo, que frequentava a padaria todo dia e que havia lido a matéria e perguntado ao seu Antônio se havia como participar do que a Dona Maria estava fazendo. Não tinha filhos, tinha tempo, sabia matemática. O seu Antônio disse, ele não vai incomodar Dona Maria, é uma boa pessoa. Ele apareceu na quinta-feira seguinte, chapéu na mão, aquela postura de homem que foi criado para se apresentar formalmente. Disse, Dona Maria, meu nome é Cláudio, eu fazia auditoria por 40 anos. Sei fazer conta, sei explicar conta, e tenho muito tempo livre. Posso ajudar? Eu disse que podia, que tinha um menino de 7 anos chamado Murilo, que estava tendo dificuldade de somar 2 números ao mesmo tempo. Ele disse que ia resolver isso em 2 semanas. Demorou 3, porque o Murilo era mais inteligente do que o esperado e fazia perguntas que fugiam do roteiro. Mas resolveu. A terceira coisa foi uma carta. Chegou no correio numa tarde de fevereiro, em envelope branco com letra à mão, remetente, Aparecida, Vila Nova Santos, São Paulo.
Eu reconheci o nome antes de abrir. Era a Aparecida da Casa São Francisco, a senhora do quarto ao lado, que tinha as histórias mais interessantes do que a maioria dos livros. A carta dizia, com aquela letra grande e firme de quem aprendeu a escrever numa época em que se escrevia com intenção: Dona Maria, li sobre a senhora no jornal que minha sobrinha me trouxe. Fiquei feliz em saber que a senhora encontrou o seu lugar. Aqui continua igual, mas a senhora me faz pensar. Talvez eu também encontre o meu ainda. Um abraço da sua vizinha de 4 de agosto. Li a carta 2 vezes. Depois guardei no caderno de receitas do Osvaldo, entre a página do frango assado e a do bolo de fubá. Escrevi de volta naquela mesma tarde. Disse que estava guardando um lugar para ela se um dia ela quisesse vir. Em março, com o sobrado funcionando 4 tardes por semana, e agora com a Eunice nas terças, e o Cláudio nas quintas, a Sandra do CRAS havia começado a chamar o que acontecia ali de Núcleo de Referência Comunitária, um nome oficial, de política pública, que eu ainda estava acostumando minha boca a dizer sem rir. Havia crianças que não eram mais as mesmas de outubro. A Isabela havia passado em matemática pela primeira vez no semestre. A Letícia havia parado de ter medo de dormir sozinha porque, segundo a Patrícia, ela havia começado a contar histórias para si mesma, em voz baixa, antes de dormir. Histórias que começavam com Vó Magá e terminavam sempre bem. O Murilo havia descoberto que gostava de números e havia pedido para o pai um livro de jogos matemáticos de presente de aniversário, coisa que o pai havia achado tão incomum que ligou para Claudete para confirmar que havia ouvido certo. A Bela ainda falava pouco, mas havia começado a desenhar na minha cozinha com uma concentração absoluta, e os desenhos eram sempre da mesma coisa: a mesa, as cadeiras, as crianças ao redor, e no fundo, uma figura de avental verde com flores amarelas de braços abertos que ela disse, numa tarde em que eu perguntei, que era a casa. Naquelas noites de março, eu dormia diferente, não sem o medo das madrugadas. O medo ainda aparecia às vezes, menos frequente, menos pesado. Mas havia agora, junto com o medo, uma outra coisa que ficava. Uma sensação de dia preenchido, de energia bem gasta, de cansaço que tem cheiro de coisa feita. O Osvaldo dizia que cansaço bom é aquele que deixa a gente satisfeita antes de dormir, não inquieta. Eu havia perdido esse cansaço nos anos depois da morte dele. Havia encontrado de volta numa tarde de outubro, quando uma mãe em pânico precisou de alguém que dissesse "eu vou". A reunião da Associação de Moradores da Vila Mariana aconteceu numa quinta-feira à noite, no salão do Centro Comunitário da Rua Luiz Góes, aquele salão de cadeira de plástico e ventilador de teto que cheirava a café passado e a reunião de condomínio, mas que naquela noite estava diferente porque havia balão. A Letícia havia insistido nos balões. A Patrícia havia dito que era exagero para uma reunião de moradores. A Letícia havia dito que não era reunião, era festa da Vó Magá, e que festa sem balão não era festa. Havia balões. Havia um cartaz feito à mão pelas crianças, com letras de diferentes tamanhos e cores que dizia Dona Maria. Obrigada, com o A do obrigada, repetido 2 vezes porque o Murilo havia ficado encarregado da palavra e havia perdido a conta. Havia 17 famílias, a Sandra do CRAS, a Camila do posto, a Daniela do jornal com o celular levantado, a Dona Elza da escola e a Eunice com o bastidor de bordar na bolsa porque disse que não sabia andar sem ele. Havia o seu Antônio da padaria com uma bandeja de salgadinho. Havia o Cláudio de chapéu, sentado na primeira fila com aquela postura formal de quem aprendeu que evento importante exige presença completa. E havia a Sônia, no canto do salão, com o Roberto do lado, os dois de pé porque as cadeiras já estavam todas ocupadas. E a Sônia com aquela expressão que eu conhecia desde que ela tinha 6 anos, a expressão de quando ela estava tentando não chorar em público e não estava conseguindo muito bem. A Patrícia leu a carta. A voz dela estava firme nos primeiros parágrafos, descrevendo outubro, a correria na calçada, as meninas na portaria, e foi ficando menos firme à medida que chegava na parte das frações com laranja, do Vó Magá, do dever de casa feito na mesa de uma senhora de 79 anos que havia decidido que podia ajudar
e havia ajudado. Quando chegou na última frase, que dizia que Dona Maria havia devolvido ao quarteirão algo que as cidades perdem quando ficam grandes demais para se lembrar que as pessoas mais velhas são memória viva, não peso, a voz dela parou completamente por uns 3 segundos. Ela respirou. Terminou. Levantou a cabeça. A Letícia, sentada na primeira fila com um balão amarelo na mão, disse em voz alta: "Agora todo mundo aplaude." E todo mundo aplaudiu. Eu estava sentada na cadeira que haviam colocado no meio do salão, de avental floral, porque havia crianças ali, e com crianças eu uso o avental, com o caderno de receitas do Osvaldo no colo, porque havia trazido sem planejar, pelo mesmo motivo que sempre trago coisas que me ajudam a pensar. Quando a palma abriu, eu olhei para Sônia no canto. Ela estava aplaudindo com as mãos levantadas, do jeito que a gente aplaude quando quer que a pessoa do palco veja. Vi que estava com os olhos vermelhos. O Roberto tinha a mão no ombro dela. E pela primeira vez em todo aquele ano, eu senti que o Roberto estava fazendo a coisa certa. Não porque estava do lado da Sônia, mas porque estava do lado da Sônia enquanto ela estava do meu lado. Às vezes, as alianças se reorganizam sem que ninguém precise pedir. A Sandra me deu a palavra. Levantei, ajeitei o avental, abri o caderno de receitas no meio sem motivo nenhum, só pelo gesto. Disse: quando era criança em Ribeirão Preto, minha mãe dizia que a vizinha mais velha da rua era o coração do quarteirão. Não por ser mais velha, por saber mais tempo, por ter visto mais coisas, por ter mãos que já fizeram muita coisa e que ainda podem fazer. Eu passei esse ano inteiro com medo de que minha utilidade tivesse acabado. Aprendi que ela não tinha acabado. Eu é que havia parado de usá-la. Isso foi tudo. Sentei. A Letícia disse que era a vez do bolo. A Patrícia disse que era cedo pro bolo. A Letícia disse que não era. Teve bolo. Depois da reunião, a Sônia ficou até o fim ajudando a dobrar as cadeiras e recolher os copos. Quando o salão estava quase vazio, ela veio até mim com 2 copos de suco na mão e disse: "Mãe, posso te perguntar uma coisa?" Disse que podia. Ela disse: "Você ficou com medo esse ano?" Fiquei olhando para ela. Disse: "Sim, todo dia." Ela disse: "E como você não parou?" Pensei antes de responder. Depois disse: "Porque o medo de parar era maior do que o medo de continuar." Ela ficou quieta. Depois disse: "Acho que entendo." Saímos juntas do salão, à noite de março em São Paulo, com aquele cheiro de chuva que já passou e de terra molhada que vai secar, e caminhamos pela rua Luiz Góes de volta em direção ao sobrado. Na esquina, ela me deu o braço. Não porque eu precisava, mas porque ela queria, e eu aceitei. Algumas ofertas a gente aceita porque fazem bem a quem oferece. Algumas a gente aceita porque fazem bem as duas. Naquela noite, já no sobrado, sentei na cadeira de palha com o caderno de receitas na mesa e o avental dobrado no encosto. Abri o caderno numa página qualquer, a do frango assado, com a letra do Osvaldo nas margens explicando o ponto certo da cebola. Fiquei olhando para a letra por um tempo. 80 anos em março. A velha teimosa que não aceitava ajuda havia construído, em 5 meses, o único tipo de ajuda que sempre havia querido. A ajuda de quem precisa de você, não a ajuda de quem acha que você não consegue mais. No dia seguinte ao aniversário de 80 anos, acordei às 6 como sempre, desci a escada com a mão no corrimão como sempre, fiz o café no coador de pano como sempre. Sentei na cadeira de palha. O sobrado estava quieto, com aquela quietude de manhã cedo, que agora eu reconhecia como pausa, não como vazio. Distinção que havia levado 1 ano inteiro para aprender a fazer e que nunca mais ia esquecer. Olhei para o avental floral na parede. Estava lá, verde com flores amarelas, com a mancha da Letícia no bolso esquerdo e uma nova mancha pequena de goiabada do rocambole da Sônia de dezembro que eu não havia conseguido tirar na lavagem. 2 anos de manchas novas depois de 20 anos de avental guardado. Levantei, peguei o avental, vesti. Dei o nó atrás. E comecei o dia. A Letícia chegou às 3 com a Isabela, como sempre, com a mochila nas costas e uma pergunta pronta. Porque a Letícia nunca chegava sem pergunta pronta. Era parte da estrutura dela,
como o coador de pano era parte da estrutura minha. A pergunta daquele dia era: Vó Magá, quando a gente fica velha, a gente esquece de tudo? Fiquei olhando para ela por um momento. Tinha 7 anos agora. Havia feito aniversário em fevereiro com um bolo de cenoura que a Patrícia havia feito e que a Letícia havia dito que estava bom, mas que o meu era melhor. O que eu achei que era diplomacia, até que ela repetiu 3 vezes. Disse: Não, Letícia, a gente não esquece, a gente acumula. Ela pensou por um segundo. Disse: Mas a minha bisavó esqueceu o nome da minha mãe. Eu disse: Isso é diferente. Isso é doença. Ela disse: Como eu sei a diferença? Fiquei em silêncio por um momento. Depois disse: Você sabe por que quando você lembra de algo, parece seu. Quando você esquece, parece que sumiu. São sensações diferentes. Ela ficou pensando. Depois disse: Acho que entendi. E foi pegar o lanche como se a conversa tivesse sido sobre o tempo. A Isabela, que havia ouvido tudo, me olhou e disse, com aquela seriedade de 9 anos que ainda me desarmava: A senhora explica as coisas difíceis igual a laranja, Dona Maria. A gente entende sem perceber que estava aprendendo. Não soube o que responder por uns 10 segundos. Depois disse: Obrigada, Isabela. Ela disse: De nada. E abriu o caderno de matemática. Àquela altura, o sobrado da Vila Mariana era, por qualquer medida que se quisesse usar, outra coisa do que havia sido em abril do ano anterior. Havia uma plaquinha pequena na porta. Não minha, a Sandra havia mandado fazer sem me perguntar, que dizia Núcleo de Referência Comunitária Vila Mariana, com o brasão do CRAS no canto. Eu havia olhado para a plaquinha por uns 2 minutos quando ela apareceu e havia decidido que ficava, não pelo brasão, mas porque havia algo na palavra referência que eu havia levado 80 anos para merecer em voz alta. A Eunice vinha nas terças com o bastidor. O Cláudio vinha nas quintas com o chapéu. A Sônia vinha quando podia, que era mais frequente do que eu esperava, e havia começado a trazer o Roberto nas últimas semanas. O Roberto que havia descoberto que o Murilo gostava de futebol e que havia passado uma tarde inteira explicando as regras do futebol de salão com uma paciência que eu não sabia que ele tinha. Às vezes as pessoas surpreendem quando param de representar o que acham que precisam representar. Naquele fim de tarde, depois que as crianças foram embora e a cozinha estava arrumada e o avental estava no gancho, sentei na cadeira de palha com o café e o caderno de receitas do Osvaldo na mesa. A carta da Aparecida estava guardada entre a página do frango assado e a do bolo de fubá. Eu havia recebido uma segunda carta dela em fevereiro, dizendo que havia convencido a sobrinha a pesquisar iniciativas parecidas na Vila Nova Santos, e que talvez houvesse um caminho. Eu havia respondido com a receita do bolo de fubá e o contato da Sandra do CRAS. Às vezes a solução de uma pessoa vira o começo de outra. Fiquei olhando pela janela da cozinha para o quintal pequeno onde o pé de limão do Osvaldo estava com fruto. Estava sempre com fruto em março, era a época dele. 80 anos. 51 com ele, 6 sem. E esse ano que havia mudado tudo sem pedir licença. Minha filha havia me chamado de teimosa. Havia levado 1 ano para entender que eu era firme, que é diferente, que a pessoa firme não resiste porque não vê o perigo. Resiste porque viu o perigo, avaliou e decidiu que o que está defendendo vale mais do que o que vai custar defender. Eu havia defendido o direito de continuar sendo necessária, de continuar sendo eu. E havia, no fim, ganho as 2 coisas ao mesmo tempo. A vida que eu já tinha, agora cheia de pessoas que precisavam dela, tanto quanto eu precisava delas. Não era a solução que a Sônia havia imaginado. Não era a solução que eu havia imaginado. Era melhor do que qualquer coisa que qualquer uma das 2 havia sido capaz de planejar. Fechei o caderno. Tirei o avental do gancho, sacudi, dobrei, coloquei na cadeira. Não na gaveta, nunca mais na gaveta. Amanhã ia estar de volta no gancho às 3 da tarde, quando a Letícia chegasse com a pergunta pronta. Eu ia estar aqui, pronta também.